Boa noite, aqui é Carlos Gonçalves com mais um episódio do Soltando o Verbo. E hoje o assunto é maravilhoso, conforme você pôde ver na nossa hashtag. Nós vamos falar sobre crianças. Então, se você tem criança em casa ou conhece alguma casa que tem criança, é com você que nós vamos conversar. Está aqui hoje duas pessoas que têm muito conhecimento sobre educação infantil. Nós estamos com a Tia Sheila, né? Como eu sou conhecida, sou diretora do Centro de Educação Infantil Aquarela. Lá nós trabalhamos com crianças de 1 a 5 anos. e também com a... Eu sou a tia Ingrid e eu sou supervisora lá da escolinha. Que legal. Sheila, vocês já estão falando aí na questão do público que vocês atendem. Qual que é a idade? 1 aninho, que a gente Certo. chamamos de berçário 2, e vai até os 5 ou 6 aninhos, porque hoje nós temos a data de corte. Aham, Então, a criança que faz 5 aninhos, né, até 31 de março, pré-2, certo. tá? E fez... Após isso, aí ela... Aí ela vai pro fundamental e tem que sair da escolinha. Aí A tem que gente sair da chama de escolinha. escolinha, né? Aham. Escolinha cresceu, mas a gente continua chamando de escolinha. Mas aí ela não fica até o final do ano? Ela não... Ela fica até o final do ano, ela forma com a gente. Certo. Na educação infantil tem a formatura. Que legal. E isso, então, com 5 aninhos, que a gente chama de pré-2, aí chega em dezembro, eles formam e vão voar. Que bacana. Vamos lá. Ingrid, e eles já saem alfabetizados? Sim, alguns já saem lendo, já saem escrevendo o próprio nome sem acompanhar a fichinha. Então, assim, é uma coisa linda de ver. No pré-2, não é obrigatório eles saírem lendo e escrevendo. Perfeito. Só que com a alfabetização da professora, alguns conseguem, né? Principalmente os que começam com a gente desde pequenininho. É. Porque a alfabetização, Carlos, não é só aprender B com A, Bá. Para a criança ser alfabetizada com 5 anos, ela precisa ter todo um processo, todo um desenvolvimento, a parte de coordenação motora, a grossa, a fina. Então, a criança que não é trabalhada isso lá desde 1, 2, 3, 4, quando chega lá com 5 aninhos, ela não consegue entender totalmente o processo de alfabetização. Mas a maioria das nossas crianças, elas saem alfabetizadas sim, mesmo não sendo obrigatório. Então, eu me lembro que na época que a gente foi alfabetizado, algumas décadas atrás, era a historinha do B mais A, Bá, B mais E, Bé. E o ano passado nós fomos agraciados com um neto que agora está com 1 ano e 1 mês. Sheila, é bom imagina, demais ser avô. sim. Não existe coisa melhor nessa É vida. bom demais ser avô. E eu consigo perceber essa, porque ele já está na escolinha, e a gente já consegue perceber algumas diferenças da época que o pai dele foi criado, que não é tanta época, tanta década atrás, e em relação à tia dele, que aí está bem mais próxima ainda. Então, a gente identifica essa diferença hoje na forma, eu vou usar o termo leigo, de educar. É isso mesmo. Então, assim, o que acontece com as nossas crianças? Muitas vezes a mãe fica preocupada com B com A, sabe? Nossa, mas vai escrever? Então, não. A criança, hoje, ela precisa de brincar. Ela precisa de ter contato com a terra. Ela precisa aprender a interagir, porque hoje é diferente da nossa época. Porque a nossa época não existia celular. Eu sou mãe e trabalho fora, então a gente entende que hoje a mulher, ela tem uma outra visão e uma outra função. Então nós somos multis, né? Então hoje a criança ela fica muito no celular. Então a nossa escola, então assim, não tem nem sala de televisão. A criança ela precisa estar em contato com a terra. Com brincadeiras, eu cobro muito isso das meninas. Mas também temos que ensinar para as nossas crianças a disciplina. Porque na vida adulta, porque eu falo, a infância é um reflexo da vida adulta. Perfeito. Tá? Então, assim, se a gente não ensinar a criança a disciplina, mas eu não quero fazer isso agora. Não, mas tem que ser feito. A gente não vai obrigar, a gente não vai gritar, mas a gente vai ensinar que na vida nem tudo é feito do jeito que a gente quer. Senão a gente não vai aprender a lidar com frustração. Então, lá na escola, o principal, o que eu mais zelo, né? E as minhas meninas, eu falo minhas meninas porque são muitas mulheres. A gente zela pela criança, para ela entender que ela tem que brincar, que ela tem que mexer com a terra, que ela tem que correr, que ela tem que saltar. Mas tem hora que mesmo que ela não queira fazer, ela irá fazer. Entendi. Só que sem obrigar, conversando. E eles entendem. Eles entendem que a gente tem que dar o melhor na vida. Então, assim, é muito gostoso. Eu falo que a educação infantil é a melhor parte para a gente que trabalha e para a criança. Então, o que eu falo muito, que a educação infantil ela é tão importante quanto a faculdade. Olha, Ali a criança ela está aprendendo a lidar com as emoções. Então, ela precisa de uma família estruturada,
Se ela não tem a família estruturada, a Já escola que a gente tem... vai falar sobre essa família estruturada. Isso, a escola tem que dar essa ajuda e esse acolhimento para ela, o apoio que a Ingrid falou. Ingrid, eu percebi, porque eu tive o privilégio de conhecer lá o espaço, vocês têm uma horta. Como é que funciona lá essa horta com as crianças? Essa hortinha, as crianças a amam, eles são apaixonados. Eles podem plantar lá beterraba, outras coisas que eles plantam, alface, cenoura, salsinha, Salsinha. cebolinha, couve. Aí a gente divide por salinha, porque a gente tem bastante alunos. Graças a Deus. Que Aí a bom. gente divide por salinhas e cada um tem o seu dia. Aí eles plantam e depois que cresce, eles colhem Então, né? e levam pra casa. Então, olha que bacana, E tem porque criança que não comia folha, tá? Passou a comer. É. Então, a mamãe fez a saladinha de alface. não, tem criança que pensa que o leite vem da caixinha. É isso. E ali ele está vendo o processo todo e o contato com a natureza de onde nós viemos, né? Porque o homem veio do pó da terra, É isso. sabe? Que bacana, parabéns, parabéns mesmo. Tá? E em relação assim, o entrosamento da criança que chega pela primeira vez ali na escola, porque às vezes acontece de vocês pegar, os pais, né, vieram de outra cidade Isso, e aí acontece. precisa fazer a transferência. Como que é esse E processo da também o primeiro adaptação? contato da criança com a escola. Que a criança, ela está com a família, mesmo que ela não seja transferida, o primeiro contato com a escola é primordial. A adaptação da criança na escola, então assim, se a gente não acolher, não demonstrar segurança, e não é só por parte da escola, por parte dos pais também. E se a criança vê o papai e a mamãe chorando na porta, ela vai ver, meu Deus, se minha mãe tá chorando, vai me entregar pra tia Sheila. Se a mãe tá chorando, imagina o que E vai é fazer comigo. diferente. A gente tem que fazer um trabalho com os pais. Então, todo ano, a gente faz uma reunião antes de começar as nossas aulas para explicar para cada família como que funciona o processo de adaptação. Porque o que a criança precisa, gente? Os primeiros anos de vida da criança é de segurança, acolhimento. Então, se a criança, ela vai já inseguro, porque é normal o pai estar inseguro, a mamãe estar inseguro, porque eles estão tirando o filho deles para colocar numa escola. Então, é normal, a gente entende. Literalmente para estranhos. Para estranhos. E isso a gente entende, sim. Eu falo isso para os pais, a gente entende, só que a gente não pode demonstrar para o filho. Vamos chorar no banheiro, vamos chorar lá na sala da tia Sheila, mas vamos mostrar para a criança, filho, lá vai ser legal, lá você vai ter novos amigos, você vai brincar, você vai aprender. Então, se o pai e a mamãe já vão seguros para a escola, mesmo que o coração esteja desse tamanhozinho, pequenininho, a criança, ela adapta muito mais rápido. E a parte da supervisão, como que pode ajudar nesse processo de adaptação? Aí eu lido mais com os pais, É, porque as mães também sofrem. Por exemplo, o seu neto, você citou que ele tem 1 aninho, 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês. As crianças de berçário são as que são mais difíceis para adaptar. Então, eles choram nas primeiras semanas, é muito difícil. A mãe tem total autonomia de ficar lá com a gente, acompanhar, e às vezes a gente precisa dar uma palavra de apoio. Não, mamãe faz parte do processo, eles vão adaptar, vai ser bom para eles. E aí, quando passa essa turbulência, a mãe fala: não é que você estava certa, tia? Ele desenvolveu muito, agora ele vem dar tchauzinho para mim, nem liga para mim, no carro já tá falando que quer ficar com a tia. Então, assim, é um processo que é difícil, doloroso, principalmente para as crianças de berçário, mas que na frente tem um fruto muito positivo para eles. Certo. E como que é a forma de vocês, porque a criança não conversa ainda. Como que é o meio de comunicação de vocês com os pais? Tem um caderninho? Como que funcionam os avisos? Como que isso funciona? É de forma digital. Nós temos uma agenda, então nessa agenda a gente comunica tudo para os pais. Se a criança lanchou, quanto que ela lanchou. Se a criança é em período integral, eles podem almoçar lá na escola. Então, se comeu bem, se comeu metade, se não aceitou, se repetiu. Tudo a gente comunica para o pai. Quantas vezes foi no banheiro, Se fez cocô. se brincou no parque, se aconteceu alguma coisa. Se a criança machuca, a gente já informa os pais. Febre, alguma dorzinha, a gente informa os pais. Então, a gente tem um contato com os pais ali a todo tempo. Isso, Tudo além da informado. agenda, porque assim, criança pequena, eu falo, quando a gente é mãe, então assim, os pais eles têm que ser avisados. Então, assim, febre, a gente não anota na agenda, a gente liga. Certo. Então, assim, e hoje os pais, eles têm contato, mas eles estão trabalhando. O celular apitou, é um recadinho da agenda da escola, que é a coisa Perfeito. mais simples. Aham. Agora, criança, porque criança cai, rala joelho, né? Sério, Sheila? A criança cai, rala Rala o joelho.
E aí se dá criança garra. Isso eu me lembro da minha época, que isso não mudou. E aí, Não, porque a gente não deixou, né? A gente proporciona esse ambiente para eles. exatamente. E a criança, ela De tem que brincar. cair, ela tem que chorar. Ela É. tem que ralar o joelho. Por quê? Mas por quê, Sheila? Porque eles têm que aprender a lidar com o emocional. Senão a lidar gente com a blinda frustração. essa criança. Exatamente. A criança, ela não aprende a lidar com o emocional. Então, assim, a criança, como que ela aprende a lidar com o emocional? Brigando com o amiguinho, tomando brinquedo. Porque ali a gente vai estar intermediando a relação e ela vai aprendendo aos E que ela vai se pouquinhos. deparar depois na vida. Porque né? a gente que é pai e mãe, porque eu falo a gente, porque eu sou mãe. Certo. A gente quer dar um. Aham. Só que nem sempre nós estamos corretos em blindar, igual a tia Ingrid falou. Então, assim, a escola é muito importante por isso também, porque ali e caiu, e pro joelho. Então, assim, tem hora que a gente deixa a criança cair e levantar. Perfeito. Porque se a gente ficar, deixa eu ver se machucou. Gente, ela perdeu até o rumo da brincadeira. Então, vamos deixar a criança correr. Agora não. Caiu. Bateu uma cabecinha. Sim. Caiu, cortou um dedinho. Então, assim, são situações que a gente tem que dar mais atenção. Certo. Agora Né? vamos ver, Sheila, se você está com a sua parte emocional blindada. Socorro. A Bruna Paiva escreveu: sou fã demais da Sheila e de toda a equipe Aquarela. Eu amo essa escola de todo o meu coração. Foi a melhor escolha que fiz para minha filha. E aí, o Carlos colocou, né, o nosso amigo aqui, né, é tão pertinente nos dias de hoje esse assunto. E a Thaís escreveu: a melhor escola com os melhores profissionais. Olha a responsabilidade de vocês agora, que estamos para mais de 400 pessoas ao vivo. Socorro, cara. Olha a responsabilidade a partir, que normalmente já é, pelo que eu vejo aqui dos depoimentos, um trabalho muito bem feito, mas agora a responsabilidade É maior. É maior. E assim, quero agradecer a Bruna, a Thaís, que são minhas parceiras. Por que que eu falo que é parceira? Porque não adianta nada só colocar a criança na escola. Então, assim, tudo que a gente precisa, elas estão ali para apoiar, para ajudar, para dar feedback, porque nós somos humanos. Então, a Aquarela não é uma escola perfeita. Como que a tia Sheila age lá com as mamães, com os papais? Através dos feedbacks. A gente vai melhorando através dos feedbacks das mamães. Então, lá na escola, de verdade, eu sou muito abençoada de ter mamães maravilhosas e que a gente vai melhorando a Aquarela, porque a Aquarela começou com 13 crianças. Através das mamães. Tá. Porque os Então, deixa eu só feedbacks falar de mais uma mamãe aqui, senão depois ela vai ficar chateada, certo? A Aline Ramos escreveu: tia Sheila e tia Ingrid são duas queridas. Muito feliz que meu filho, eu acho que é filho, porque aqui Filho, tá é filho, Aline. É porque a gente sabe onde todas as mamães. faz parte dessa escola tão acolhedora. Nossa, agora a Damares. Meu filho começou esse ano, todos os dias vai dormir chorando, quer voltar para a escola. Olha que alegria. Quando a criança sai chorando, eu falei assim, gente, a tia Sheila ama. Por quê? Hoje, olha pra você ver, já vamos entrar no assunto. Uma mamãe hoje me mandou um áudio, tia Sheila. Esse áudio hoje é para elogiar. O meu filho falou que ele não quer mudar de escola, que um amiguinho dele mudou de escola, sabe? Certo? Falou que ele não quer sair da aquarela, porque ele ama aquarela. Eu falei pra mamãe, falei, meu coração está assim, super feliz, porque esse é o objetivo da aquarela. Que a criança, que o pai trabalhe tranquilo, e que a criança sinta feliz na escola. Não quer dizer que ser feliz na escola é nós, né? Eu falo nós, a minha equipe. Deixar a criança fazer tudo que quer. Perfeito. Mas a gente ali, a gente vai moldando a criança e ensinando para ela que não pode. E isso a gente fala para os pais também. Então a tia Sheila, é isso aqui que vocês estão vendo. Mas na hora de chamar o papai e a mamãe, não, tá errado. Aí só, opa, a tia Sheila tá brava. Porque a gente é pela criança, eu falo isso muito para os pais. Olha, é pela criança, ela precisa desenvolver isso, aquilo, né? Certo. Agora, tia Ingrid, certo? Nós já estamos com mais de 700 pessoas, tá? Ai, meu Deus. É só para Ele faz tranquilizar questão o de coração, ajudar, né? só para tranquilizar o coração de Ficar mais calma, vocês. né? Eu vejo, né? O meu filho vai fazer 28 anos daqui 3 meses e a Ana Clara fez 21. As professoras da infância continuam tendo na frente do nome a palavrinha tia. É um modo carinhoso. É. Mesmo que a gente sabe que os educadores falam que a palavra tia é tia família, mas, gente, é a infância, é os primeiros anos de vida da criança. Como que você não vai acolher? E ele já Como você chega não vai- chamando, né? Tia Sheila, Sim. gente, meu coração faça assim para as crianças, porque assim,
O que que tem de chamar de tia? Ali a gente está educando a criança, sabe? A gente está ali para ajudar a criança. Então, é uma maneira carinhosa. Então, assim, pelos educadores, não pode chamar de tia, tem que ser professor. Tem tanta coisa que esses educadores falam, mas enfim, eles vão entrar nesse meio. tia. Né? As crianças são São tão pequenininhas. pequenas. E a hora que fala tia, eu te amo. Gente! A gente é para educação infantil. Então, assim, nós chamamos de tia porque assim, é uma maneira até da criança estar mais segura. E se sentir-se acolhida, né? Acolhida, é isso. Que é o ponto mais importante, que eles precisam se sentir acolhidos. Porque se eles estão num ambiente novo, por exemplo, eles não, a primeira vez que eles vão para a escola, eles não sabem se a mamãe vai voltar ou não, quando a criança é muito pequenininha. Então, nossa, quem que é essa mulher que eu nunca vi? Quem que é essa pessoa? Aí vem, tia, pode vir no meu colo, a mamãe já vai voltar, vai ficar tudo bem. Então, o ponto principal, a criança precisa se sentir acolhida. E aí, se é tia, alguns falam mamãe. Aí, um ponto mais delicado. É que a gente fala, não, aí mamãe, não. Aí a gente chama de filha. Fala assim, então vamos fazer o seguinte, você é filha da tia Sheila aqui na escola. Só da escolinha. Isso, então a mamãe vem te buscar. Para a criança também não misturar e a mamãe não ficar com ciúmes. Entendi. Nossa, isso é bem legal, né? Nós estamos passando de 800 pessoas, viu? Obrigado por vocês terem vindo. Obrigada. É legal. É só para tranquilizar o coração de vocês. Agora, uma coisa que eu percebi em relação ao neto, meu neto, certo? Porque é muito próximo, ele ficava ali praticamente o dia todo com a gente, em virtude dos pais trabalharem, e aí esse ano optou-se, na cabeça dos pais, deveriam ir para o tempo integral, mas os avós, principalmente a avó, falou negativo. Enquanto ele tiver avó, ele não vai ficar o tempo integral na escolinha. E o que a gente pode perceber nessa transição com a escolinha? Ele não ia no colo das pessoas, ele estranhava as pessoas, por mais que fossem pessoas do nosso círculo de amizade que frequentassem a nossa casa, ele não ia, ele estranhava. E teve uma situação que a gente até passou vergonha. Mas quando ele começou a frequentar a escolinha, ele está mais, assim, dado com as pessoas. Então, a gente percebeu essa socialização dele. É isso mesmo, Carlos. Por quê? O que acontece? Ele vai para um ambiente cheio de gente. Porque eu falo que são De outros da tias, idade deles, né? Da idade e outras tias, igual lá na escola. Lá na escola, todas as crianças conhecem todas as crianças. Todas as tias. Por quê? Berçário. A gente chega lá e fala... Oi, amor, vem com a tia Sheila, aí vai a tia Ingrid. Ah, vem aqui com a tia Ingrid, aí vai a outra tia, e gente... Nós fazemos tudo com as crianças lá para uma conhecer a outra. Então, isso, se ele ficava com a vovó e com a vovó, mamãe e papai, ele fala, opa, meu Deus do céu. É muita informação. E ali, querendo ou não, principalmente no berçário, a gente pega no colo mesmo. E ali a criança tá indo almoçar, se vem dar um abraço na gente, a gente carrega, porque a criança, ela precisa de carinho. Precisa de contato, né? E ela precisa de Segurança. contato. Um contato físico. E só vai ter segurança com a gente depois que ela conhecer bastante. Então, como que a gente vai conhecer a criança? Sentando com ela e conversando. Mesmo a criança que não fala, e um aninho. Tem criança que não fala. A gente senta e fala, não precisa chorar, vamos brincar com a tia. Olha, a criança tá chorando. Não, vamos cantar uma musiquinha da aranha, vamos cantar. Então, ali, mesmo a criança, a gente tá o tempo todo conversando com ela. Então, olha pra você ver. A diferença de estar só com a vovó e o vovô, a mamãe e o papai. E cada hora, né, assim, tem as tias da sala, né, que é a professora, a monitora, mas a escola inteira visita todas as salas. Toda vez que vocês cantam aquela musiquinha, a roda do ônibus gira, 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 Todas essas gira cantigas. pela Todas. cidade. Então agora eu provei para vocês que eu tenho neto. É isso mesmo. E ele vai pedindo para cantar. Agora ele tá com um aninho e 1 ano e 1 mês. e um mês. Já ele vai A escolher primeira as palavra que ele musiquinhas aprendeu a dele. falar, adivinha qual é? Ônibus, vovô. Vovó. Gatinho, só que meio fanhoso. Por conta do irmão mais velho, que ele olhava o gato, aí ele olha, faz carinho no gatinho. Carinho, gatinho. Foi a primeira palavra que ele aprendeu a Tá falar. vendo? Andou com estímulo. 11 meses. É o estímulo. Quanto mais cedo a criança é estimulada, mais ela desenvolve. Então, assim, quanto mais estímulo você puder dar pro seu neto, nossa, mas ele vai ficar cansado. Não é estímulo Sim. é brincar. Como que você pode estimular o seu neto para desenvolver? Brincando. Então, ele fica meio período na escolinha. O outro meio período, ao invés de pôr um desenho da Peppa. Não, a gente também... Isso, De senta dar no tela. tapete, coloca joguinhos,
Mesmo que ele ainda não fale, vai conversando, porque a criança ela está escutando. Então, Uhum. e é através do exemplo. Então, se vocês acostumam a criança com pouca tela desde cedo, ela não vai gostar muito de televisão, porque a TV, o celular hoje em dia, ela suga a criança. Então, não tem como a criança extravasar. E ela fica muito mais irritada. Então, é estímulo. Criança é estímulo. E atrapalha a criatividade, por exemplo. Se você sentar isso com o seu neto, dá uma folha em branco para ele, fala, vamos pintar, vamos desenhar, aquilo ali já vai estimulando o cérebro dele, já vai desenvolvendo, já vai explicando, olha, você vai pintar, mas essa cor é azul, vamos pintar com a cor azul. Tudo vai ensinando ele naquele Ele momento. não precisa saber. Igual lá na escola, o berçário, ele sempre ficha do nome. Aham. Só que não é só o nome que a criança vai saber. Meu Deus do céu, que letra, né? Eu nem sei, eu tenho um aninho. Então a gente põe a foto da criança na ficha e o nominho do lado. Ali a tia trabalha. Qual que é seu nome? A criança vai, é muito lindo. A criança vai, pega certinho, põe no farolzinho, a coisa mais linda. Então, é estímulo. Criança é E estímulo. sabe como que a gente percebe que a pessoa gosta daquilo que ela faz? Na expressão facial. A expressão facial de vocês, quando vocês falam E de você é criança, professor de oratório, então você consegue. A gente não, né? não tem como esconder. Não Não. tem como esconder. Sabe? Eu tive o privilégio de estudar, de lecionar numa instituição de ensino por mais de 10 anos. E, claro, já eram alunos adultos. E eu sempre pensava, será que eu não estou trabalhando com um dos futuros presidentes do Brasil? Porque a gente, né? A gente pensa assim, é só uma criança, é só uma criança. Sim, hoje é só uma criança. É isso Mas daqui a algumas décadas, essa criança irá crescer. mesmo. Irá crescer. E quantas pessoas que a gente vê hoje que são referências em várias áreas do conhecimento e que com toda certeza foram crianças e que tiveram tias nos seus Exatamente. caminhos. É isso mesmo, igual. Não quer dizer que eu sou velha, tá, Carlos? Mas eu tenho ex-alunos que são médicos, dentistas. Então, Sheila, a gente está naquela idade que a gente é muito velho para ser jovem e é muito jovem para ser velho, sabe? A gente está mais ou menos aí nesse... E o orgulho, então, assim, como que eu sei? Porque eu não sou de Pouso Alegre. Então, como Aham. que eu sei? Pela rede social. Então, eu vi formatura. Eu falo assim, gente. E aí, a gente recebe mensagens falando que eu sempre fui professora de educação infantil. Aham. Então, assim, falando que eu marquei a vida. Então, assim, são coisas que a gente leva pra vida e tem que gostar, tia Ingrid sabe. Porque, assim, tem dia que é muito choro, igual o período de adaptação. Fevereiro, pra desafiador, né? gente, é desafiador. Então, se você não gostar, não souber acalentar aquela criança, gente, coitadinha da criança. Porque como você vai deixar ela lá chorando no cantinho? Então, assim, você tem que ter o jeitinho, tá chorando. Eu brinco que o Titanic afundando, a gente tá lá tocando violino. Por quê? Porque ali a gente tá, a criança chorando, a gente tá conversando. Muito boa analogia. E a gente tá conversando, e a gente tá caminhando e leva no parque. Porque quando chora muito, a gente não deixa tudo com a professora. Então, a gente vai tirando da sala e vai. E ali o Titanic afundando, a gente conversando e cantando. Vamos cantar! E pega pecinha, e pega quebra-cabeça. Porque ali a criança, ela precisa sentir segurança. Mas eu vou deixar ela ali chorando até ela parar de chorar? Não, Não, vamos não. tentar. Jeito nenhum. Porque choram bastante. E Choram, né? choram, principalmente os pequenininhos. E quando um chora, ativa o choro do outro? Isso procede? Aham. E aí, Ai, lembra Ingrid? que a mamãe... Aí as tias todas dentro da sala, cada um fica responsável por um. É um no colo, é um na perna, e mexe aqui, fala, não, vem da tia. É um, é dois, Põe musiquinha. põe musiquinha e distrai eles. Mas é todo mundo ali, dando suporte, não deixando chorar sozinho de jeito nenhum, porque aquilo vai gerando um trauma na criança e ela não quer voltar para a escola depois. Então, chorou, a gente tem que acalmar ela, tem que acolher ele, porque ele não sabe o que ele tá sentindo. Então, ele não sabe falar assim, olha, eu quero a minha mãe, com palavras, por exemplo, Uhum. no berçário, ele não sabe verbalizar. Então, ele faz através de emoções. E ele não sabe dar com as emoções. Pra gente que é adulto, às vezes é difícil dar com as nossas emoções, que dirá pra uma criança. Então, tem que ter um adulto ali pra dar o apoio, pra acolher. E a gente faz isso com todo o amor do mundo. E se estão chorando muito, que período de adaptação a gente tem que deixar na sala. É. Porque, assim, muitos choram. Não só o berçário, né? Só que a gente vai tirando. Então, fica eu, a Ingrid, a Paloma, tem a tia Nena... As meninas de fora da sala, a gente vai tirando e vai pondo no colo e vai levando pro parquinho. Aí uma sala tá num parquinho, a outra sala tá no outro. Pra também não ter o gatilho das outras crianças. Porque aí começa.
Ó, você que está nos acompanhando aí, aproveite para fazer a sua pergunta. Você que é pai, você que é mãe, tia, tio, avô, avó, está preocupado aí com a sua criança na escola? Esse é o momento de esclarecer as suas dúvidas. Aproveita e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Tá gostando? Deixa aí o seu like, porque quanto mais likes o vídeo, a live aqui ao vivo atingir, para mais pessoas o YouTube vai fazer essa entrega. E com certeza mais pessoas serão abençoadas com esse assunto fantástico que nós estamos tratando aqui. E aí, Ingrid, em relação, aí a gente já vamos entrar agora um pouquinho num assunto um pouco mais delicado. Você falou a questão da escola, aquilo que a escola tem condições de proporcionar para a criança e, com contrapartida, para os pais também, para as famílias. Porque um pai ou uma mãe que sabe que a criança está em um lugar seguro, está num ambiente onde a criança está sendo socializada, onde tem profissionais adequados tomando conta dessa criança, esse pai, essa mãe vai trabalhar, vai desenvolver as suas atividades diárias com muito mais tranquilidade do que preocupação. A família tem um processo significativo nessa adaptação da criança, no aprendizado? Como é que isso fica? Fiquem à vontade. Tia Ingrid, primeiro, depois a Sheila. Tem um papel fundamental. Os pais precisam estar presentes nessa época, nessa fase e acompanhar junto com a gente. Por exemplo, que a gente consegue sim acalmar a criança, acolher, mas até um certo ponto. Tem que ter aquele vínculo materno com a mãe. Então a gente pega a criança, ela tá chorando, a gente acalma. A gente vê que não tá sendo suficiente tirar aquela criança da sala, acalmar ela, a gente fala, olha, mamãe, você pode vir ajudar a gente? Então tem que ter essa parceria sim da família, porque a família lida com a emoção da criança de uma forma diferente que a gente. Então a criança vê a mamãe, vê o papai, já se identifica ali na mesma hora e já vai acalmando. Por mais que a gente tenha um amor pela profissão, tenha um amor pelos pequenos, com mãe e pai é diferente. Então é muito importante os pais nessa fase de adaptação e no processo também do desenvolvimento da criança, durante a fase da escolinha, todo o tempo. Perfeito. E a estrutura familiar. Eu acho que é importante a gente falar agora da estrutura familiar, porque falamos muito da escola, então assim, a família, principalmente eu falo que a família é referência, né, do filho até a fase adulta. Mas na infância, nos primeiros anos de vida, ele precisa de estrutura familiar. Então, o que a gente vê muito e conversa muito com os pais, que a gente chama muito para conversar, ou apenas liga. A gente já conhece é uma criança que já estuda na escola. Mas um dia ela teve um comportamento mais agressivo, chorando mais. Então a gente precisa entender o que está acontecendo com a família que teve essa mudança de comportamento na escola. Então isso na escola, as mamães da Aquarela que estão acompanhando, elas sabem. Que a gente liga e fala, aconteceu alguma coisa com fulano? Algo diferente ontem, hoje essa criança não está bem. E a mesma coisa a mamãe chega para a gente e fala, Sheila, hoje o fulano não está bem. Você avisa a tia para mim, isso é muito importante para gente, essa parceria e estrutura familiar, porque quando a criança ela vai para a escola e a gente vê que ela não tem uma estrutura familiar, eu não chamo, eu chamo de um pequeno probleminha que a gente tem que ir solucionando, chamando, conversando, porque faz toda a diferença para uma criança a estrutura familiar. Mas o que é a estrutura familiar, tia Sheila? Não é a criança ter que viver com a mamãe, o papai, não é isso. É ter estrutura em casa, conversar com a criança, mostrar para a criança. E nós temos até maneiras de conversar, sabe, Carlos? Sim. A gente não pode, eu falo que eu zelo muito isso na Aquarela, gritar com uma criança. Então, a família também tem que entender isso. Opa, não, o seu comportamento não foi legal, vamos conversar? Não, então, assim, é tudo na base da conversa. A criança, que às vezes a mamãe falou para mim, mas eu tô de cabeça quente e bati mesmo. Eu falei, mas não vai resolver. Porque às vezes a escola fala que o amiguinho tá batendo, né? O filho tá batendo muito no amiguinho, então a gente chama, né, pra gente tentar solucionar. E se chegar em casa e bater na criança, não resolve. Eu até comentei com a mamãe essa semana, olha que coincidência. Essa semana eu falei pra ela assim, não, elogie. A hora que ele te bater, você vai abraçar ele e falar, olha, carinho, a mamãe gosta de carinho. Então, a estrutura familiar, eu falo nesse sentido, a criança ter uma estrutura e a família, né, que age de um jeito com a criança, porque hoje mudou muito a criação. Na minha época era de um jeito, né?
Então, assim, hoje mudou muito, então a gente tem que entender a criança. Eu falo muito, e hoje eu falei para a mamãe, eu falei, não, eu tenho que entender ele. Se eu não entender ele, o que vai ser dele? Vamos ver a sua parte emocional. Eu sei porque já Ai. conversei com ele, né? Mas o senhor Vanderlei, Olha, Vanderlei, ele está aqui também ao vivo, tá? É só para ver. Vocês que não pessoal, sabem da um história, pouquinho, sabe? né? Mais um pouquinho. O senhor Vanderlei é aquele que divide a aliança com a Sheila, tá? Vocês já entenderam aí a história, tá? Bom, que ele vai ser crítico e vai me falar direitinho como que foi. Ai, meu Então, Deus. aí a gente vai ver. Antes de fazer uma pergunta. Legal. Ó, vamos colocar. Tem uma pergunta aqui do Martinelli, mas nós vamos passar aqui para o comentário da Paloma França. Ela disse: é um prazer enorme trabalhar com essas duas maravilhosas. Nossa. O acolhimento, a dedicação e o carinho que elas transmitem são algo único. Agora, o Vanderlei escreveu. Sabemos que a tia Ingrid iniciou na aquarela como monitora. Quais os principais desafios ela teve para tornar-se supervisora? Quais etapas ela teve que vencer? Beleza? Essa pergunta é para ti. Para você, o Martinelli escreveu: pós-pandemia, o isolamento, como essas crianças voltaram para as salas de aula? Enquanto você pensa, Ah, tá. tia Ingrid. Deixa eu pensar. Então tá, pode vir. Posso responder. Antes de você responder, nós precisamos falar da Matos Calçados. Você que é de Pouso Alegre região, vindo a Pouso Alegre e estando na região, porque a Matos está em vários outros municípios, você não pode deixar de conhecer a Matos Calçados. Eles trabalham com calçados, eles trabalham com bolsas, acessórios, relógios. Então, vindo a Pouso Alegre, conheça a Matos Calçados. E se você quiser ser parceiro nosso aqui nesse podcast, você vai entrar em contato com o pessoal da AG7 Produções. Ele vai entrar agora nos comentários e vai deixar o telefone da AG7 Produções. Então você entra em contato para você saber como apoiar este projeto. E aí, Sheila? Então, tia Ingrid. Pode ser eu. Eu iniciei na aquarela em 2023, como monitora. Era o meu segundo emprego. Eu trabalhava meio período em outro local e depois eu fui para a escolinha. Aí, depois de monitora, eu fui para a secretaria, como secretária, e depois para a supervisão. Então, assim, são funções totalmente diferentes. Como monitora, era ali com a criança. Então, o meu cuidado era zelar pela criança. O lanchinho dela, acompanhar no banheiro, ver se está tudo bem, se está limpinho, se ela está se sentindo bem. Aí, na secretaria, já é uma parte mais de documentos, de declaração, de contato com os pais. E na supervisão, a cobrança é maior. Porque aí é onde a gente resolve quando tem problema, aí é ali que a gente resolve. Aí ali na supervisão, eu com a tia Sheila, a gente trabalha com os alunos, com os pais e com as professoras. Então, na monitora, eu era só das crianças. Na secretaria, só dos pais. Agora, na supervisão, eu tenho que ver as crianças, as professoras e os pais. Então, a cobrança é um pouquinho maior, mas a gente faz isso com muita excelência porque é o que a gente gosta. Então, é um processo que foi de baixo, passando por todos os processos, até chegar lá junto com a tia Sheila. E a gente trabalha juntinhos. Na mesma sala, a gente compartilha uma com a outra tudo que está acontecendo. Ela vai me ensinando, eu vou aprendendo com ela, eu ensino ela, ela vai aprendendo. E assim vai. Desafio todos os dias tem. A gente trabalhar com pessoas é desafiador. Com criança também é desafiador. Mas é gratificante depois você ver uma criança que tinha dificuldade em fazer algo, sair de lá plena, sair de lá fazendo tudo. Então, isso é o maior retorno que a gente tem, sabe? De ver a criança que tinha dificuldade em tal desenvolvimento, sair de lá bem. Isso é o retorno que a gente tem como professores. Mas eu penso que o fato de você ter trabalhado na monitora, na parte de ser monitora, depois na secretaria, agora como supervisora, lhe concedeu uma visão de tudo, macro. Exatamente. De tudo o que acontece dentro da escola. Então, você tem condições de acolher e acudir as Todas pessoas as áreas. nesses momentos. Exatamente, isso mesmo. Posso completar? Por favor. E aí, o que eu falo muito lá para as meninas? Eu prefiro treinar. Então, assim, porque eu gosto do jeitinho aquarela de ser. O Ótimo. jeitinho aquarela de ser, eu prefiro. Eu tenho professora com 2 cargos, e começou como monitora. Então, aquela que me escuta, porque a gente não sabe tudo, Carlos. Eu não sei tudo. Sério, Sheila? Não, eu queria saber. Então, assim,
Se a monitora entende que a gente vai conversar, não é para criticar, e sim para ela aprender, Melhorar. melhorar. E tiver jeito com criança, vira professora lá na escola. Olha o caso da Ingrid, começou como monitora e hoje é supervisora. Eu prefiro pegar sem experiência. Sim, Então, assim, está dando, nossa, um sucesso. que vai de aprender verdade. o jeito aquarela de ser. Até aprender o jeito aquarela de ser. E a gente trabalha juntos. Eu vou falando para ela, olha, Ingrid, assim, assim, E assim. a gente tem um jeitinho diferente de lidar com as nossas crianças. Tem. A gente tem. Então, assim, eu zelo muito por isso. Então, eu prefiro o professor ser dentro da escola. Aquela que começou como estagiária, aquela que começou como monitora, porque ali ela passou por todo o processo e sabe do que eu gosto, do que eu não gosto. Porque de verdade. Do que é bom para as crianças, Do que não é. É isso mesmo. Porque é isso que eu falei para um casal de pais semana passada. Eu falei assim: a partir do momento que você entregou seu filho nas minhas mãos, é como se fosse meu filho. Então, assim, eu gosto das coisas do jeitinho aquarela, Ótimo. né? É isso mesmo. E E o pós-pandemia? a pandemia foi bem turbulento, Carlos. Foi bem turbulento porque não só para as crianças elas demoraram tipo assim 2 meses para adaptar. Só que pior ainda, a postura dos pais. Então os pais tinham muito medo de tudo. Então assim, tudo os pais tinham medo, sabe? Então para eu conseguir explicar para os pais como que funciona uma escola, porque geralmente educação infantil são pais mais novos, assim, primeiro filho. Então, para eu entender como que funciona uma escola, foi bem turbulento. Então, assim, a Escola Aquarela, o ano de 2020 que reabriu, 21, foi o ano inteiro todo muito turbulento. Eu tendo que fazer reunião com pais a tarde inteira, explicando como que funciona uma escola. Porque a criança, ela precisa socializar, só que ela não queria socializar. Então, se caísse, ralasse o joelho, achava ruim. Então, assim, a criança, ela tinha que voltar intacta para casa. Não tinha jeito, criança tem que brincar. Mesmo a gente sabendo que tinha que ter um distanciamentozinho, mas a criança tinha que brincar. Então ela tinha que machucar, ela tem que cair. E tudo faz parte do desenvolvimento. E os pais não aceitavam isso. Não todos, tá? Uhum. Mas foi um ano bem turbulento, porque eles não entendiam como eles ficaram um ano em casa, cuidando da criança. São crianças de 4 anos. Falava assim, ai, tô cansada, não quero fazer mais. A mamãe me ligava. Sheila, mas ela tá com a mão cansada? Então, assim, eu tive que fazer um trabalho mais com os pais, porque criança é muito fácil de lidar. Você me fez lembrar de uma seguinte situação. Eu cheguei no quintal de casa e vi minha filha, na época ela devia ter uns 2 aninhos, segurando sobrou de um pão, vamos dizer assim, na mão, e aí ela comia e dava pro cachorro. O cachorro, sabe, assim, com a maior assim, delicadeza para não morder o dedinho dela, assim, eu fiquei encantado com aquela cena. Aí a mãe dela chegou: a menina dando pão, comendo pão com o cachorro, você não vai fazer nada? Eu falei: filha, já tá terminando o piquenique, a gente nem sabe que hora que começou. Parte do desenvolvimento, né? Deixa eu terminar o piquenique. Sabe? É isso mesmo. Então, assim, a criança ela não sabia brincar, ela tomava brinquedo, aí levava mordida. Porque, assim, a criança ela não sabia interagir, porque todo mundo dentro de casa. Como que ela vai... A criança não aprende a interagir, ela aprende a interagir com o papai, com a mamãe, sim. Mas ela aprende a lidar mesmo com as emoções, entender que tem que dividir um brinquedo. Né? É muito difícil para uma criança, é na escola. Tá. E para vocês, a questão da espiritualidade. Nós não estamos falando de um ramo religioso. O espiritismo, por exemplo, está dentro da espiritualidade. Vocês entendem que a espiritualidade é bom para o desenvolvimento da criança, a fim de que a escola se torne, então, uma parceira? Não estou falando que lá na escola tem que ter uma religião, não é isso. Certo? Mas essa espiritualidade bem trabalhada em casa, bem estruturada, ajuda a escola a se tornar uma parceira na formação dessas crianças? Sim, vamos ver se eu entendi direito a pergunta, né? Para não... Um lar estruturado, sim, provavelmente é uma família que tem uma espiritualidade bastante avançada. Isso mesmo. Então, sim, tá? Porque, assim, a estrutura familiar é o que a criança precisa. Então, sim, concordo com você, sim, precisa. Não sei se eu entendi muito bem, Carlos. Não, tá, eu tô ótimo, meio receosa. Tá ótimo. Receosa é porque ainda você não sabe a pergunta do Vanderlei. Sim. Esse Vanderlei. Ô, Vanderlei, põe uma coisa na sua cabeça. Depois você vai dormir no sofá e não sabe o motivo. Vai. Depois você não sabe o motivo. Aí depois, Senhor, o que aconteceu? Não adianta fazer essa pergunta, tá? Mas, aí é com você. Você escreveu aqui, tá todo mundo lendo, né? 870 pessoas, tá? Só para vocês ficarem calmos.
Qual foi o divisor de águas da aquarela? A que se deve o sucesso que a aquarela vem alcançando junto ao mercado de educação infantil? E aí ele escreveu agora, depois que ele ouviu o comentário, tá tranquilo. A parceria com os pais. O que é parceria com os pais? Feedbacks. Então, assim, nem sempre eu vou concordar com o pai. Então, ele vai lá, senta comigo e fala, nossa, dá pra fazer. Só que não dá. Não dá, porque se a gente dá muita margem, também a tia Sheila fica louca. Então, o feedback, a mamãe que vai lá, fala assim, tia Sheila, se você mudar assim, fizer assim, eu tô para escutar os pais. Perfeito. Eu acho que é a parceria com os pais, porque eu não tomo decisão só, tem decisão que eu tenho que ser cheio, pronto, acabou. Uhum. Mas na maioria das coisas eu escuto os pais. Então, assim, lembrando uma reunião de pais de formatura, a mãe me chamou, tia Sheila, não posso falar o que é, tá? Uhum. Peraí, me dá o microfone aí. Então, assim, se eu vejo que aquilo ali vai ser bom para a criança, a gente muda. Então, assim, não é uma escola que é pau, pedra é pedra. Não, a gente está aberto para sugestões sempre. E todos os pais, eles têm meu WhatsApp pessoal. Só que a tia Sheila dorme cedo. Então, às vezes, eu estou respondendo 4 horas da manhã. Tá? Então, assim, todos os pais têm meu WhatsApp pessoal, porque às vezes, pela agenda digital, eles ficam receosos de mandar, porque as meninas têm acesso. Uhum. Então, assim, eles têm meu WhatsApp para falar o que eles acham que a aquarela deve melhorar, para elogiar. Hoje nós recebemos um áudio de elogio. Que bacana. Então, assim, os pais, essa parceria. Porque para quem começou com 13 crianças numa casa, sabe? Bem, assim, a inspetora, né, falou para mim, não compra. Então, assim, e chegar, né, onde a gente está chegando, é a parceria com os pais. E mesmo que tem hora que a tia Sheila fica brava, né, que a tia Sheila às vezes tem que ficar firme. Porque não eu ser muito aberta, a hora que eu sou um pouquinho firme, ele assusta, mas ele entende a tia Sheila também. E eu entendo, meninas, que criança tem assim um carinho fantástico aos olhos de Deus. Isso mesmo. Prova disso é que as crianças rodeavam Jesus. Às vezes a gente pensa que Jesus era aquele cara carrancudo, bravo, né? Vocês têm muito mais propriedade para falar que eu, de que criança só se aproxima de adulto que ela gosta. Exatamente. Então, se as crianças ficavam em volta de Cristo, é porque ele tinha algo humanamente, porque ali era o Deus encarnado, sim, mas tinha algo que ele conseguia atrair aquelas crianças, acolher aquelas crianças. Então, esse sucesso da aquarela é pela forma que vocês tratam os filhinhos do pai. É isso mesmo. E uma coisa interessante que você citou, né? Cristo, ele é o próprio amor. Ele é a materialização do amor. E para complementar a tia Sheila, além da parceria dos pais, tem o amor pela profissão. Então, quando você fala que você vê na nossa expressão facial, assim, que a gente faz o que a gente gosta, é porque a gente realmente ama a profissão. E para ser professora, trabalhar com criança, você tem que amar. Amar como se fosse seu mesmo, porque aquilo vai ser reflexo no seu trabalho. Vai ser reflexo, nossa, a criança ela não tá num dia bom, ela tá chorando muito. E pra gente, às vezes, é exaustivo. Imagina uma criança chorando. Agora imagina 16, tem sala que a gente tem 16, né? Imagina 16 crianças agitadas ao mesmo tempo. Se você não tiver amor pela profissão, se você não tiver o dom mesmo de estar ali, de acolher, é difícil. Então, o ponto principal é o amor pela profissão. Aí, o jeitinho aquarela que a tia Sheila fala, é isso. A gente prioriza o carinho com a criança. É isso O mesmo. afeto com a criança. A gente quer passar tudo de bom para a criança, além do ensinamento, o sentimento também. Mesmo que tem hora que a gente não vai deixar a criança fazer tudo o que ela quer, a gente vai mostrar para ela o motivo que ela não pode fazer tudo o que ela quer. Porque o que a gente quer da criança? Que na vida adulta ela consiga lidar com frustrações. Porque o mundo de hoje, a gente vê que as pessoas ficam 3 meses no emprego, 4 meses no outro. Não, a gente quer ensinar para ela que tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer com amor e bem feito. É isso que é o principal objetivo da aquarela. E tem muitos pais hoje que têm feito dos seus filhos verdadeiros mini executivos. É aula disso, é aula daquilo, reunião disso, tem que fazer tal coisa. Não estou falando que está certo ou está errado, mas a criança está deixando de ser criança. A infância dela está passando despercebidamente e aí depois ela corre o risco de se tornar um adulto que não experimentou a infância e acaba tendo De ralar o comportamento joelho, de né? criança. Eu falo que a criança ela tem que ralar o joelho. Então eu falo para as meninas, Hoje nem gente, tem mais metiolate, né? não tem, é band-aid. A gente usa band-aid, porque aí quando não é band-aid é aquela gazinha, né? Para limpar e soro fisiológico, para limpar o machucadinho. Mas o que eu falo muito para as meninas? A criança caiu, aí bateu, mas levantou e correu, nem chega perto. Por quê?
ralou, deixa, Tá bem. ela tá bem. E a criança caiu, ela tem que entender, caiu, levantou, né? Agora se machuca, a gente, né, tem que acudir Sim, ali. Mas a exatamente. criança que correu, caiu, levantou, é isso. Certo. Olha, o Martinelli escreveu assim: amar colocando limites para gerar adultos fortes. É isso mesmo, Martinelli tá certinho. Porque, assim, a gente vê muito hoje, adulto, eu falo assim, até quando a gente tem funcionários também, né? Então, o que que a gente vê? Adultos que não sabem lidar com a frustração. Se a criança, que é os primeiros anos de vida dela, aprender a lidar com a frustração, é meio caminho andado. Agora fala uma coisa para mim. A aquarela, o jeitinho aquarela de ser. Vocês têm condições de detectar alguma situação de violência infantil proveniente das casas? Sim. Então, assim, às vezes a mamãe já, por exemplo, tem famílias, né, que sofreu algum tipo de violência na infância. Certo? Essa Os mamãe, pais. os pais. Então, Certo. assim, quando eles abrem com a gente vê uma insegurança muito grande no adulto, que é a mamãe. Então, fica com medo de deixar na escola, não quer aulinha com o homem. Já aconteceu isso na Aquarela. Lá no meu comecinho, a mãe chegou para mim chorando e falou assim: tem algum professor? Aí eu falei, desde o comecinho a gente tinha um professor, só falei, tem um. Não quero que minha filha faça essa aula. De medo. De medo porque ela me contou. Porque eu passei por isso, por violência mesmo, sabe? Sei. Então, o que que acontece se a criança for violentada? Então, a gente tem que detectar. Hoje, na escola, a gente nunca detectou. Que bom. Mas a gente pesquisa. Uhum. Pesquisa. Então, uma coisa é a criança cair e chegar com roxo. Opa! Teve um dia que uma criança chegou com roxo maior na pele. Opa! Aí a gente chama lá, fulano. O que foi isso? Porque se a criança ela tem confiança na gente, ela solta tudo, Uhum. tudo. E a gente não pode perguntar, Carlos, induzindo a criança a responder. Certo. Se eu chego e falo assim, ô fulano, papai bateu, mamãe bateu. Não, Tá induzindo. quem te bateu? Uhum. Eu estou induzindo. Aí a criança vai vir a primeira pessoa na cabeça. Não, a gente pergunta, fulano, o que é isso na sua perna? Ele olha e ele fala, se bater, ele fala, mamãe bateu, papai bateu. Senão, tia, eu fui no parque, caí, bati. Então, assim, primeira coisa a gente consegue detectar, Certo. mas é através da conversa. Na escola a gente nunca detectou porque nós não temos. Uhum. Mas já detectamos que a criança, né, o papai deu uns tapinhos e deu um roxinho, já detectamos, ele mostrou, a criança mostrou pra gente, a gente procurou saber, sabe? Aí a gente vai mais a fundo, tá? Mas na escola tem. Como que tem? A criança que tá mais amoadinha, Uhum. a gente tem que detectar. Tá quietinha, é uma criança super ativa. Então ela tá quietinha no canto, opa, aí a professora chega lá pra gente. Ô, gente, o fulano tá quietinho no canto, hoje não quer brincar, já medi febre, não é febre. Chama ele lá. Porque eu gosto de conversar com as crianças para não induzir Uhum. a resposta. Então, assim, qualquer. Me ajuda aí, Ingrid, com a palavra. Qualquer tipo de violência que a criança está sofrendo, ela tem uma mudança brusca No no comportamento. comportamento. Ou agitação, ou começa a bater muito nos Ou amigos, retração. ou fica medrosa. Ok. O cérebrozinho dela fica sempre assim, ó. A gente fala, né? A gente tem que chamar para conversar. Então, como eu sou professora há muitos anos, eu já tive alunos que já sofreram violência doméstica e que a gente que detectou na escola. É porque Na às vezes a escola. gente pensa que a violência doméstica é só violência sexual, né? Não é, tem também a outras. violência emocional. E a sexual é a mais triste. Todas são Sim, tristes, porque claro. são crianças, né? São crianças. Eu falo que são anjinhos. Então, todas são tristes. Mas na família, tem muita família desestruturada, Carlos. Eu que já trabalhei em periferia, é muito triste. Eu E falo a que que aí você mexe... atribui essa desestruturação das famílias? Vocês, né, no caso. Então, já começa na infância da criança. Então, uma criança, desde lá de trás, que já não tinha uma família estruturada, muito difícil ela vai ter uma. Eu penso Muito que é assim, ó, a infância é um chão que a gente pisa o resto da vida. Então pode ver que essas pessoas que são agressivas, adultos agressivos, sofreram muita agressão na infância. E algum trauma. Eles foram violentados na infância. E isso reflete até, sabe, aquela pessoa não tratar, não fazer terapia, não encontrar algo maior que aquele trauma dela, que aí a gente pode atribuir ao espiritismo, A espiritualidade. aquilo vai continuar refletindo nela. Agora, violência física é mais fácil da gente detectar através de marcas, né? Agora, a sexual é mais delicada.
Porque como que você vai saber se uma criança ela foi violentada sexualmente se às vezes não fica vestígios, né? Porque se É o comportamento, né, é o gente? É o comportamento, literalmente. Então, comportamento dela. por exemplo, a gente não sabe, eu vou falar o homem, mas isso pode ser homem, pode ser mulher, mas para conscientizar mesmo as pessoas que estão assistindo. Perfeito. Para a criança ela não sabe verbalizar que ela está sendo violentada. Então tem que observar, por exemplo, um familiar, um amigo, pega aquela criança, vamos lá fora na rua ver o carro, vamos no quarto brincar de cabaninha. Sempre encontra um meio de se isolar com aquela criança. Tem que ligar um sinal de alerta e falar, tá errado? Por que tá sempre querendo se isolar? E às vezes, infelizmente, é quem a gente menos espera. Então tem que ficar atento. Porque geralmente é alguém que faz parte do ciclo Isso. de amizades, né? Ou até de parentesco daquela família. Tem que ficar atento. E como que a violência sexual vai refletir na criança? Através do comportamento sempre. A criança começa a ter umas brincadeiras mais sexualizadas, começa a querer beijar, fazer umas posições estranhas, que não é coisa de criança fazer. Então, tudo isso vai refletindo na criança. Todo tipo de Se a violência criança não tem reflete. segurança na escola, na professora, na diretora, na supervisora, ela vai chegar e vai contar. Ela vai chegar e vai contar assim, do jeitinho, porque o que o adulto faz com a criança na violência sexual? Não, porque o cérebrozinho, eu falo que a primeira infância é o mais importante, porque o cérebro da criança ele está em desenvolvimento, que é até os 6 anos. Então muitas vezes ele vai proibir a criança de contar. Mas, se ela tiver segurança, e se a criança for muito quietinha, tem coisa errada. Criança não é quieta. Então, é função da escola pesquisar o porquê que ela está quieta, ou o porquê que ela está muito agressiva, para a gente tentar descobrir o que é. Então, assim, na maioria das vezes, como eu sou professora há muitos anos, Perfeito. na maioria das vezes acontece mais em escola de periferia. Porém, a gente sabe que tem famílias, né, de todos os tipos, mas né, nesse tempo todo que eu mexo com educação, eu já presenciei quando eu trabalhei em periferia. E é muito triste. Gente, assim, tira o sono da gente, né? Porque é muito triste. É muito triste. E numa situação dessa, qual que é a postura da escola? Primeiro, então, aí é mais delicado ainda. É uma coisa mais delicada ainda. Então, primeiro, a escola tem que detectar. Então, se ela desconfiar, ela vai chamar, no caso, né, porque eu faço, ela vai chamar uma psicóloga. Aí a psicóloga dela vai à escola e junto com a direção, supervisão, ela vai tentar tirar da criança através de desenhos. Aí detectado, né, que realmente tem 80% daquela criança ser abusada, conselho tutelar. Entendi. Conselho tutelar. Então, Aí é o o conselho caminho tutelar. é o conselho tutelar. É o caminho. Só que a gente não pode também precipitar. Sim, claro. Porque nem tudo é o abuso. Então, a gente tem que entender primeiro a fundo antes de chamar o conselho. Então, a gente tem que ir para os especialistas. Opa, a professora desconfiou disso. E geralmente são os educadores que detectam isso. Que a criança não passa é em mais. casa. Então, isso é um alerta para nós que trabalhamos com criança. Os educadores têm que estarem atentos a esses sinais. Isso, e a gente chama a ajuda da psicóloga, porque ela entende mais que a gente, que ela vai ali descobrir através do desenho, vai conversar com a criança. Então, assim, detectou é conselho Para não tutelar. fazer a criança viver novamente aquele. Posta aquilo novamente. Novamente. Aí tem Entendi. que ser conselho, porque a gente tem, é função nossa, sabe? Zelar pela segurança da criança. Então, a gente. Para evitar a revitimização dela. Exatamente. Isso mesmo. Certo. Olha, Martinelli escreveu assim: orientação musical, letras que adultos. Ah, sim, ele está falando da questão da orientação musical, prestar atenção nas letras que os adultos ouvem e trazem danças e palavras que erotizam a infância. Isso se torna um desafio na escola, né, nessa fase da infância? Sim, Com certeza. Principalmente alguns com ritmos, né, que a certeza. gente precisa Com entrar em certeza. detalhes. Mas Música. E as crianças são tão espertas. Eu falo que as crianças são tão espertas. Elas falam assim, que tem música que na qual ela não pode tocar. Então a criança começa a cantar. Fala assim, deixa a tia Sheila saber que você está cantando. Música de adulto, não Não pode. pode. Então, assim, não que não pode escutar música de adulto. Mas tem música que não pode entrar na escola, nem a Tem criança música que cantando. não era nem para ser de adulto, né? Exatamente. Então, assim, a gente vai explicando para a criança. Então, se a criança canta, eu chamo, converso, explico que é música de adulto, que lá é uma escola de educação infantil. Não que possa não ter música de adulto. Tem sim, às vezes.
numa festa junina, mas são músicas assim, dentro de um padrão. Uhum. De um padrão. Então, assim, tem criança que faz até dancinha. Fala, não, essa, não é, essa dança não faz na escola. E olha que são crianças pequenas. E aí as crianças vão escutando aquilo e falam assim, nossa, deixa a tia Sheila ver você dançando. Tia Sheila, vem, corre, corre. Corre pra você ver. E assim, as crianças lá na escola, eu posso estar em reunião, elas entram lá na sala e falam, corre, corre, pra você ver fulana dançando. Então, assim, as próprias crianças vão me ajudando. Porque, assim, são crianças. Criança tem que ser criança. Exato. Saiu da educação infantil, não tem como segurar mais. Por isso que eu falo, às vezes os pais pedem pra gente colocar fundamental, mas aí a gente perde o controle. Então, assim, pro que eu quero pra aquarela, então, assim, é isso. A educação infantil não pode. Tipo de música, não pode. E aí entra a parte dos pais, né? Em ter cautela e não deixar as crianças escutarem esse tipo de música. É, porque tem música que a gente liga pros pais. Tem coisa que as crianças falam de TikTok. Aí o pai correu lá, né? Mandou um bilhetinho na gente, não põe o que a criança falou. Sim. Foi de TikTok. Ele pegou e falou assim, ô tia, mas o que falou? Eu falei, fulano... A gente fica constrangida de Não, repetir. e eu nem lembrava, mas eu falei assim, eu não sei, mas dá duplo sentido. Eu já esqueci, eu não anotei. Eu falei, eu esqueci, mas dá duplo sentido, é coisa de TikTok. Então, assim, você vê que a criança, às vezes, ela tá assistindo no celular sem saber o que ela tá assistindo, porque ela não sabe o que é. Ela não sabe o que ela tá cantando, mas a gente tem que policiar. Sem falar dos trauminhas da moda que os pais acham que a criança tem e leva para o pediatra pedindo para receitar remédio para poder os pais ficarem em paz. É isso mesmo. Hoje, caso que a gente luta muito, que eu falo que é criança laudada muito cedo. Então a gente acende, eu sempre falo para os pais, lá na escola a gente acende o sinal amarelo. Uma criança, né, hiperativa, ela consegue ter uma avaliação mesmo com 6 anos. Então, assim, a gente dá o alerta, mas até ali a criança pode melhorar, porque às vezes não é laudo, sabe? Não é uma criança que ele ter um laudo. Não, às vezes é falta mesmo de disciplina em casa. A criança ter tudo que quer na hora. Então, a hora que ela vai para a escola, ela fica agitada mesmo. Porque não é hora daquilo. Então, muitas vezes está o quê? O uso da tela. A escola é o reflexo da educação que a criança recebe em casa, né? Isso. Porque ela chega na escola, ela tá agitada, ela não quer ficar sentada, porque ela tá acostumada a ficar com o celularzinho dela, vendo os desenhos dela, os vídeos, né? Que ela gosta. A hora que vai colocar a regra, ah, mas será que é hiperativo? Será que é autista? Falei, gente, Ele não foi ensinado a obedecer regras. a respeitar a É. regra. É muito importante. Eu falo que a regra, gente, eu brinco muito, que a escola, a criança brinca, a criança cai, rala o joelho, né? Mexe com terra, anda descalça. Tem dia que elas vão para casa, as pessoas falam, gente, socorro, e limpa um pouquinho para poder ir para casa limpinha. Porém, não se pode, tudo é laudo hoje, tudo é autista, tudo é hiperativa, mas por quê? Porque ela não brincou, ela não correu. A mãe Ela não e foi o criança. pai, ela não foi criança. Então a gente precisa de um tempo. E não adianta a mamãe ficar ansiosa. Eu falo para a mamãe, não, mamãe, você é psicóloga. Eu falei, você sabe que agora a gente não consegue dar laudo, vamos dar tempo para ele. E a criança vai melhorando. Muitas vezes vai precisar ser laudado sim. Tá? Então, tem situações que a gente vai ter que encaminhar para o neuro mesmo, mas tem situações que é falta de limite. Ó, Daniela Carneiro, não sei se vocês conhecem, ela escreveu assim: que delícia de papo. Até onde vai a responsabilidade da escola na educação? Até onde vai a responsabilidade da escola versus educação dos pais? A escola deve educar? Olha, eu acho que é uma parceria. Eu acho que é uma parceria, porque a escola está ali para ajudar a criança. Só que tem que ser uma parceria, porque se a gente vê que a criança ela não está entendendo o que é um limite, o que a gente faz? Educa. Chama os pais e educa. Então a gente tem, porque não adianta fazer só na escola, é isso que eu falo muito para os Uhum. pais. Não adianta nada a gente trabalhar só na escola, se chegar em casa vai desandar. A Dani França escreveu assim: desde os primeiros passos até a vida adulta, os professores são, junto com a família, os responsáveis por acompanhar, encorajar e transformar vidas. Parabéns, tia isso Sheila e mesmo. tia Ingrid. Ai, obrigada. Tia Sheila e tia Ingrid, Beijo, mãe, foi ela. essas mães corujas, né? Um beijão para a senhora, Dani França.
que acontece? A gente sempre registra o momento de vocês aqui. Você trouxe algo para poder marcar esse momento aqui de Um vocês? mimosinho, Um bem mimosinho? O que você Que nós fez? mesmas fizemos. A nossa secretária, a tia Paloma, ela pediu pra gente mandar um beijo, né, tia Sheila? Um beijo, tia Eu falo que Paloma. tudo tem que ter significado. Não adianta nada fazer uma coisa linda, mas que não tem significado. Certo. Então aqui é uma lembrança, porque mesmo para ficar a lembrança da aquarela com vocês aqui. Ótimo, Tá? ótimo. Nós temos. Ótimo. Você pode abrir, por gentileza? Vamos abrir aqui. Bem que o Vanderlei falou, por que você vai levar na caixa? Você tem que levar já pronto. Coisa assim. A tia Sheila, ela é um ponto de delicadeza. Você vai se eu quebrar até chegar lá. Vitalista, né? E eu não sou nada delicada, viu? Ah, Nossa, é um agradecimento Gente. mesmo por você ter nos convidado. olha que legal. Olha. Agradecimento ao professor Carlos. Ficamos lisonjeados em participar do podcast em 13 de março de 2025 sobre escola e relacionamento familiar. Como proteger as crianças da violência. Aquarela com sincero apreço. Sheila. Muito obrigado, meninas. Obrigada, Carlos, Olha, pelo convite, me viu? ajuda aí, por favor, tem um pezinho. Que legal. Vai compor o nosso acervo. Sheila, aproveita esse momento. Fala um pouquinho da escolinha, onde fica, o endereço, horário de atendimento. Se quiser passar telefone de contato, lembrando que a gente está com quase 900 pessoas ao vivo. Se você entender pertinente, passe o seu número de contato. Lógico. Do contrário, Ela vai passar. fique à vontade. Ó, pessoal, a aquarela, ela fica ali no Jardim Mariosa, tá? Nós funcionamos perto Do Hotel Gran Lago. do Hotel Gran Lago e da rotatória do Fórum, tá? Nós funcionamos às 6h30 da manhã às 18h30, com crianças, né, de 1 ano a 5 anos, e vocês podem ter certeza que lá o filho de vocês terão muito carinho, que é o principal objetivo da aquarela, é dar carinho para a criança e educar com muito amor. Tia Sheila, uma mensagem? E tinha Ingrid agora. Perdão. Tia Ingrid, uma mensagem? Eu queria agradecer pelo convite, né? A gente se sentiu muito honrada de estar aqui. E muito obrigada mesmo. Certo. Para a gente encerrar, vou chamar de tio Vanderlei. Isso Ele mesmo. diz assim: próximo ano, 2026, a Aquarela completa 10 anos de vida. Teremos novidades para os papais, mamães e crianças. Ah, Novidade. Rose Simadon. Até que enfim você apareceu, amiga. Rose Simadon escreveu: boa noite, tia Sheila. A tia Sheila é maravilhosa. Cuidou do meu neto. Deve ser o Maurício. Filho da Dani. da Dani, Parabéns lógico, a tia Sheila não esquece de Todos. nenhum aluno. Rose, obrigado. Obrigada, viu, Rose? A Rose trabalha com a gente. Pessoal, quero agradecer muito, mas muito mesmo de coração a presença sua, Sheila, a presença sua, Ingrid, que veio aqui abrilhantar este nosso episódio, um assunto tão delicado, mas ao mesmo tempo tão maravilhoso, que é crianças. Muito obrigado. Também mesmo. agradeço muito, gostei muito. Fiquei um pouquinho nervosa, mas adorei, viu? Adorei. Muito obrigada. E aqui foi Carlos Gonçalves em mais um podcast, Soltando o Verbo. E lembre-se, aquele que não se relaciona fica sozinho.